Imagina um disco do tamanho de uma pizza. Parece um vinil, mas não é. Lembra um CD gigante, mas não é um CD. Olha só o tamanho dele em comparação com um CD normal. Esse bolachão aqui é de vídeo. Foi lançado no finalzinho dos anos 70 e prometia uma imagem tão nítida que faria o VHS parecer uma tecnologia do século passado. O nome desse cara, Laserdisc, também conhecido como Laservision. Uma tecnologia que fez o mundo pensar que o futuro era o cinema dentro de casa. Welcome to the world of Laservision. Estúdios investiram milhões, lojas montaram demonstrações futuristas e até críticos famosos juravam que todo mundo teria um em casa até o final da década de 70. E de fato, a qualidade de som e imagem do Laserdisc era incrível e parecia insuperável. Mas o que parecia ser um sucessor natural do VHS acabou se tornando um dos maiores fracassos da história da tecnologia. Hoje vamos voltar no tempo para conhecer a saga do Laserdisc, o disco gigante que queria revolucionar o mundo, mas só instaurou uma grande crise e um prejuízo milionário. Tudo começou lá atrás, em 1958, quando o engenheiro David Paul Gregg teve uma ideia ousada. E se ao invés de enrolar vídeo em fita, a gente guardasse os filmes em um disco lido por laser? Na época, isso soava como uma coisa assim quase de ficção científica. And it's capable of doing amazing special effects. Fast forward and backward. Freeze frames. Instant access to any point on the disc. Nos anos 70, a coisa ficou séria. A Philips e a MCA entraram de cabeça no projeto e em 1972 apresentaram ao mundo o protótipo chamado Optical Videodisc. A promessa era sedutora, nada de rebobinar a fita. Ao invés disso, você teria em casa uma imagem de cinema, som cristalino e discos que não se desgastavam nem boloravam com o tempo. Enquanto o Betamax e o VHS começavam a engatinhar, os executivos estavam certos de que o tal disco a laser iria engolir o mercado do vídeo doméstico e atropelar os videocassetes. Now that is an entirely new dimension in entertainment. Well, inside this small area, a low-power laser beam projects, moving from the inside out, the opposite movement of a record player. Foi então que em dezembro de 1978, o mundo conheceu o Laservision, o nome comercial do Laserdisc. O primeiro título, nada menos que Tubarão. From the best-selling novel, Jaws. Achei bonito, viu? Tá lindo. As demonstrações deixavam todo mundo de queixo caído. A imagem tinha mais que o dobro da resolução do VHS, um contraste perfeito, imagens fluidas, som estéreo limpíssimo e discos que podiam ser pausados sem travar. You command, Laservision obeys. It's as simple as that. Especialistas explicavam que o Laserdisc era superior não apenas na imagem, mas também na durabilidade em relação ao VHS. A laser actually reads the signal electronically. There is no deterioration. No matter how many times you use it, the disc itself can be handled. It's virtually indestructible, and the image remains as good as it was the day you bought it for innumerable uses. Os comerciais da época enalteciam a superioridade dele em relação ao VHS e quase sempre cutucava o irmão mais velho, nem tão velho assim. Fact is, the stereo on the Pioneer Laserdisc is as good as anything I ever heard on my stereo. And according to the experts, the picture blows videotape away. Só que tinha um detalhe. Para assistir um LD na sua sala, você tinha que desembolsar mais de $1.000, e isso já era um absurdo na época, fora a média de $40, $50 por filme. Ou seja, o Laserdisc prometia que o futuro seria acessível a todos, mas chegou a peso de ouro. With a 60% sharper picture than most VCRs. And the incredible clarity of CD sound. Tirando a questão do preço, parecia um produto perfeito, mas só parecia. There's no question the Laserdisc is becoming more popular, especially with movie buffs. Tecnicamente, o Laserdisc dava um banho no VHS. A imagem muito mais nítida, 420 linhas contra 240 do VHS. Som estéreo cristalino, sem desgaste com o tempo e ainda com menus extras e até uma certa interatividade que ainda não rolava com videocassete. If your taste is art, Laservision can guide you on an exclusive personal tour of a famed art museum
to admire a masterpiece as long as you'd like. Porém, os primeiros discos lançados deram muita dor de cabeça. Imagem pulando, travamentos e chiados. Era como se o futuro tivesse vindo, mas riscado de fábrica. E mesmo quando corrigido os problemas dos primeiros discos fabricados, ele ainda carregava muitos inconvenientes. É gigante, né? 30 centímetros, é difícil você manusear ele sem botar o dedão aqui em algum momento. Além disso, só cabia 1 hora por lado, então você precisava levantar para virar o disco no meio do filme. Aí aparecia essa imagem da tartaruguinha falando que você tinha que virar o seu disco. Outra coisa, não dava pra gravar nada nele, só assistir. Além disso, era uma tecnologia nova e cara pra época, ou seja, a manutenção do aparelho era caríssima e em alguns casos nem valia a pena. Pra piorar, a essa altura o povo já estava apaixonado pelo VHS, que era mais barato e um detalhe crucial, dava pra gravar os programas direto da TV. A Philips até achou que isso seria uma vantagem, já que ninguém podia piratear os filmes do Laserdisc. Mas o consumidor queria mesmo era gravar programa de auditório, novela e filmes antigos que passavam na TV. Resultado, as vendas do Laserdisc foram um fiasco. Philips e MCA gastaram milhões de dólares e em pouco tempo viram toda essa grana evaporar. Em poucos anos, jogaram a toalha e desistiram do projeto. The arrival of video discs was received with much ballyhoo on the part of producers in recent years and with very little acceptance on the part of the consumer. Mas aí entra em cena quem realmente deu uma sobrevida ao Laserdisc, a japonesa Pioneer. Em 1981, ela comprou os direitos do Laservision, rebatizou como Laserdisc e decidiu vender a ideia como um produto de luxo. Nada de tentar brigar com o VHS, a estratégia era seduzir os cinéfilos exigentes que se preocupavam com a alta fidelidade e tinham grana para gastar. E dá pra dizer que funcionou, pelo menos no Japão. Por lá, o Laserdisc virou febre entre colecionadores e até nos karaokês. Enquanto o mundo comprava videocassete, os japoneses estavam assistindo filmes em alta resolução e widescreen. Music, movies, sports and karaoke. National Video Disc. Enquanto isso, nos Estados Unidos e resto do mundo, ele servia mais como um produto de extremo nicho, sabe? Tinha filmes com comentários dos diretores, cenas extras, áudio dublado e legendado e tudo com uma nitidez absurda pra época. Então dá pra dizer que o Laserdisc foi uma espécie de Blu-ray ali dos anos 80. The picture is a digital format and is also considered to be probably the best single viewing medium that's out there today. Bom, e enquanto isso, no Brasil, o Laserdisc praticamente nem existiu oficialmente. Quem queria um tinha que importar, pagando caro e torcendo para a Receita Federal não mandar um presentinho surpresa na alfândega. Na verdade, a Gradiente se vendeu como sendo a primeira a trazer o aparelho ao Brasil, mas depois descobriram que na verdade era um Yamaha modificado pela Gradiente. Digital Laserdisc Player Gradiente, na vanguarda do laser. Algumas lojas em São Paulo e Rio até faziam demonstrações, mas a maioria só trazia por encomenda e numa época sem internet, poucas pessoas por aqui tinham informações precisas sobre como funcionava o LD. Trata-se do primeiro vídeo digital. Utiliza este CD, né, do tamanho de um disco vinil. Ele é possível ler vídeos de um lado e de outro desse disco. Existem algumas limitações, realmente foi uma grande evolução na qualidade de vídeo e som. O povo queria mesmo VHS, filmes dublados, baratos e disponíveis em qualquer locadora de esquina. Isso sem falar na facilidade de gravar da TV e até fazer cópias de uma fita para outra. Ter um Laserdisc no Brasil, naquela época, era quase como ter um carro voador na garagem. Impressionava os amigos, a família, mas ninguém sabia exatamente o que fazer com ele. Laserdisc players still have a lot of drawbacks. The most obvious, they can't record. So you'll still need a VCR to tape your favorite shows. Bom, e aí nos anos 90 foi lançado um carinha que botaria a pá de cal de vez no Laserdisc. Eu tô falando do DVD. O DVD era menor, mais prático, mais barato e com a imagem melhor. Foi como se alguém tivesse colocado o Laserdisc no museu da noite pro dia. E embora seja 3 vezes menor que o Laserdisc analógico lançado nos anos 80,
o DVD pode conter mais que o dobro de dados. No final da década de 90, o Laserdisc estava presente em míseros 2% dos lares norte-americanos e em 10% das casas japonesas. O fim veio rápido e impiedoso. Aos poucos, os aparelhos pararam de ser fabricados e as produtoras só queriam lançar seus filmes em DVD e VHS. Laserdiscs struggled to find a mainstream audience and were eventually eclipsed by the DVD. A própria Pioneer continuou fabricando players até meados dos anos 2000, mas para atender colecionadores. Depois disso, desligaram as máquinas e o Laserdisc virou oficialmente um fóssil tecnológico. Mas mesmo sendo um fracasso comercial, o Laserdisc deixou assim umas histórias bem curiosas. Muitos discos sofreram com o famoso laser rot, um defeito que fazia a camada do disco apodrecer com o tempo. Então aquela história que ele não estragava com o passar dos anos era mentira, a imagem ficava cheia de falhas, chiados, uma espécie de mofo digital. A versão em Laserdisc de Uma Cilada para Roger Rabbit foi a responsável por revelar frames picantes da Jessica Rabbit, quando alguém decidiu pausar ali quadro a quadro, causando polêmica no mundo inteiro, o que levou a Disney a editar as versões seguintes. To study frame by frame if he wants with perfect clarity. I suppose I want to go back and rewatch that scene. O Laserdisc foi pioneiro em trazer comentários de diretores, making-off, extras e menus interativos, algo que só viraria moda anos depois no DVD. Alguns títulos se tornaram raríssimos e caros hoje em dia, como o controverso A Canção do Sul, que só saiu oficialmente em Laserdisc no Japão, e hoje passa facilmente dos R$1.000. Em resumo, o Laserdisc nunca chegou a conquistar o mundo como ele tanto prometia. Mas ele não deixa de ter uma importância crucial na tecnologia, né? Ele trouxe uma imagem absurdamente boa no final dos anos 70, é meio surreal você pensar isso. Fora que ele abriu as portas para outras tecnologias que vieram logo depois, né? O DVD, o CD e até o Blu-ray. Até hoje em dia existem vários entusiastas do LD pelo mundo, inclusive no Brasil, que não apenas compram e vendem, como também trocam experiências sobre essa peculiar, mas poderosa mídia de vídeo. O Laserdisc pode sim ter sido um fracasso de vendas, mas deixou saudades nos poucos sortudos que puderam ter essa maravilha em casa. E de certa forma, foi um lembrete de que às vezes o futuro chega cedo demais. Mas você conhecia a história do Laserdisc? Você já teve um aparelho Laserdisc em casa ou já assistiu? A imagem é realmente absurdamente boa. Você conhece? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu esse vídeo, seu feedback é muito importante, então deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com todo mundo. Lembrando que pra se tornar um noventista é facinho de graça, é só se inscrever no canal. E se você curtiu esta camiseta, é porque você viveu a era do VHS em casa, então essa camiseta é pra você. É mais uma da loja90.com, a loja de camisetas aqui do canal. São mais de 150 estampas diferentes, cheias de muita nostalgia. O link tá na descrição, ou então aponta seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado. Você já vai cair lá, mas não esquece de usar o cupom SONOVENTISTA, tudo junto, pra você ganhar 10% de desconto, fechou? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço na Jaque e foi! Valeu!